Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos na quarta lição aqui dessa série de 14 lições, 14 vídeos, onde nós estamos estudando sobre vida, morte e eternidade. Bom, o tema de hoje, pessoal, é a esperança do Antigo Testamento, né? Essa lição está cheia de temas interessantes. O próximo, então, fiquem ligados, nós vamos estudar sobre as ressurreições antes da cruz. Então estamos aprendendo bastante sobre vida, morte e a eternidade, beleza pessoal? Nós teremos aqui a participação do Ricardo na ponta da linha, do Marcos também na ponta da linha. O Marcos trará também para nós as perguntas para discussão e o Ricardo também trará as entrelinhas. Nas entrelinhas, pessoal, nós continuamos com a nossa série de pontes literárias e nós vamos construir uma ponte agora sobre essa esperança do Novo Testamento com O Coração das Trevas, uma obra de 1902 do autor Joseph Conrad, que é um autor inglês, da literatura inglesa. Espero que vocês conheçam um pouco dessa obra e mais do que isso, né, consigam fazer o link aqui com o tema do vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça, se você realmente gostar do conteúdo, o conteúdo está te ajudando aí a estudar a Palavra de Deus, então deixe seu like, é muito importante, se inscreva no canal e também acione o sininho aí para que você receba os alertas todas as vezes que a gente lançar um conteúdo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós então iniciarmos o nosso estudo, temos um momento aqui dos comentários, nos comentários das entrelinhas. Nós queremos agradecer mais uma vez, né, o seu tempo, sua dedicação, por deixar aqui, né, os comentários pra gente, né? Isso gera um envolvimento, um engajamento no canal e desse engajamento, então, a ferramenta começa a sugerir esse vídeo para os seus amigos de forma automática, sem a gente ter que pagar nada. Beleza, pessoal? Então, valeu pelos seus comentários. Gostaria de lembrar também aqui nas descrições de todos os nossos vídeos, nós temos aqui alguns links. Temos um link aqui para você participar dos grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e 2, onde o pessoal troca bastante material sobre a Escola Sabatina, sobre temas bíblicos. O Família Entre Linhas ADM, onde só nós, administradores, postamos coisa aqui do canal, quando eu lanço um novo vídeo, alguma coisa relativa a isso. E temos também o Família Entre Linhas RP, Política e Religião, Religião e Política, onde aí ocorre uma discussão, uma degladiação aí entre os irmãos, né, sobre suas opiniões divergentes. Mas, lembrando, isso foi um experimento social que fez parte de uma atividade do mestrado do Ricardo, mas que continua ativo e nada melhor, né, nesses últimos dias antes das eleições de outubro de 2022. Ele está lá bem ativo, pessoal, mas já aviso, tem que ter estômago para participar, ok, pessoal? Bastante unção do Espírito Santo para interpretar o que o pessoal está colocando lá. E temos também um grupo aqui agora, um novo, né, que seria de literatura. O Ricardo, então, está escrevendo aqui o segundo volume do livro dele e ele pede, né, a colaboração de vocês. Então, tem um grupo aqui no WhatsApp. Esse grupo ele vai postar os capítulos, os textos que ele vai compondo e aí vocês vão lendo, vão ajudando ele na correção e na publicação. Beleza, pessoal? E o último aviso, na descrição também, nossos vídeos são capitulados. Então, se você não gostar muito dessa parte inicial, você já pode pular lá na ponta da linha do Ricardo, na ponta da linha do Marcos, nas entrelinhas, nas perguntas para discussão, ou lá pro Lúcio, lá da despedida, do Lúcio do futuro. Beleza, pessoal? Então, vamos aos comentários aqui nas Olimpíadas. As Olimpíadas dos comentários é uma brincadeira que a gente tem, né, aqui no canal, para ver quem comenta primeiro. O vídeo é lançado todos os sábados às 13 horas, quando a gente não atrasa por alguma questão pessoal. Mas temos aqui o Camilo dos Santos Reis. Shalom, hoje eu fui o primeiro. Sim, Camilo, hoje você está no pódio aí, o primeiro lugar, né, nos comentários das entrelinhas. Aí, lições fortes da Bíblia. Olá, meu irmão, pódio também. E ele posta aqui lições fortes da Bíblia, hashtag, o irmão Lições Fortes da Bíblia, também tem um canal que fala sobre os temas bíblicos, pessoal. Então, sigam esses canais, apoiem esses canais, vamos inundar essa internet, encher essa internet de coisas boas, né? Nilza Amaral, boa tarde meninos, um feliz sábado. Obrigado, Nilza, aí, pelo seu feliz sábado, pelo seu comentário. Margarida Mello, boa tarde, família Entre Linhas, Deus abençoe vocês. Obrigado, Margarida, Deus abençoe você também, sua família. Dirceu Silva, Shabbat Shalom, muito bom comentário, que bom, obrigado por você ter se manifestado, Dirceu, e colocado aqui o comentário. É muito importante esse engajamento, esse envolvimento com os conteúdos que vocês gostam, tá, pessoal? O G Vitorino, boa tarde, feliz sábado, estamos juntos para mais uma lição. Como sempre, né, G Vitorino, sempre comentando, deixando o seu oi para nós. O Joivaldo Quirino também, que é outro querido que sempre tem deixado o seu comentário. Boa tarde, irmãos. E ele deixa aqui o CCC, para quem não sabe o que é CCC, é curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Joivaldo, por ter compartilhado aí nos seus grupos de WhatsApp.
para seus familiares. E aí ele tem a hashtag Volta Alexandre quando puder, né? Shirley, lembrando pessoal, eu não falei na introdução, mas o Alexandre voltará na 14ª lição para gravar aqui nos estúdios com a gente, ok? E Shirley Barros, já estou com saudade do Alexandre, amo todos vocês. Que bom, Shirley. Também nós temos saudade aqui do Alexandre. Edilza Nascimento, bom sábado, curtido e compartilhado. A Edilza sempre conosco. Marta Matoso, ela também CCC, deixou lá o curtido, comentado e compartilhado. Deus abençoe esse canal e continue iluminando vocês. Amém. Que Deus atenda a sua oração, Marta. E ela também deixa uma boa tarde, feliz sábado, aprendendo e compartilhando o aprendizado. Isso mesmo, né? A gente tem que compartilhar aquilo que a gente aprende. E ela ainda deixa, né? Faz algum tempo que a Marta está pedindo oração pela Juliana e ela diz assim que a Juliana Carolina, a Juju, né? Continua hospitalizada. Deus está atendendo as orações e graças ao nosso magnífico Deus, ela está melhorando. Que boa notícia, Marta. E que bom que você compartilhou isso conosco aqui todas as semanas, né? A gente tem colocado aqui. E a Marta também pede orações por meu filho, o Marinaldo de Araújo Matoso Ramos Júnior. Continuem orando, né, por sua conversão. Que, né, o filho, seu Marinaldo Araújo, que ele, né, entrega o coração a Jesus. Eu sei que uma obra do Espírito Santo é uma obra sobrenatural, mas vamos estar orando, Marta, para que ele, né, receba somente a influência dos anjos, né, bom, que o Espírito Santo toque no coração dele. O Espírito Santo tenta tocar no nosso coração todos os dias, né, mas que ele permita ser tocado, né, pelo Espírito Santo e não dê ouvido aí às obras do maligno, que muitas vezes está mais alinhada à nossa natureza. A Hilda também coloca aqui, viu, Marta? Com a graça de Deus, Juliana será curada. Já está nas mãos do Deus único, real e verdadeiro. Então a Hilda também está em oração aqui pela Juju. Maria Lúcia Machado Figueira, Shabbat Shalom, CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado aí, Maria Lúcia. Esmeralda Viana, para quem não sabe, que é novo no canal, é minha sogra lá de Maringá. Nós somos aqui de Campo Mourão, no norte do Paraná, né? Um pouco no noroeste, né? Mas que bom que minha sogrinha deu tempo aqui de comentar e ela diz assim: boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Que bom que tem lição. Obrigado, meninos. Fui até o último Lúcio, assisti, compartilhei e curti. E comentou, né? Então ela compartilhou, curtiu e também comentou. CCC aqui. A Beth, ela não... colocou assim. Mas eu já lembrei antes, viu, Beth? Do Vegetariano Consciência. Feliz sábado, sou a Beth do Rio de Janeiro e já fez o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Beth. Adriana Kuhn, boa tarde, feliz sábado, queridos pastores virtuais, Lúcio, Ricardo, Marcos, Alexandre está de férias, lição na mão e já estudada e com a ajuda de vocês ficou fera. Abençoado sábado a todos e uma semana maravilhosa na companhia do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Adriana, por sempre demonstrar o carinho. É muito gostoso receber esse carinho, por isso que a gente, né, dedica um pouquinho do tempo do nosso vídeo, lendo os comentários, conversando um pouco com vocês, mesmo que nessa conversa unidirecional, né, bidirecional, mas não é síncrona, é uma conversa assíncrona, né? A Adriana Kuhn também disse, amei a ponte literária com Robinson Crusoe. Nunca tinha ouvido o nome, né, de sexta-feira, nunca tinha ouvido. Show de bola, que bom, né, que a Adriana tem aprendido. Que bom, a gente fica muito contente mesmo, a gente tenta preparar com o maior carinho para trazer algo legal para a vida de vocês aí. E a Sandra Bittar, mais uma vez aqui nos comentários das entrelinhas, ela trouxe assim: oi meninos e família entrelinhas, espero que todos estejam bem e com as bênçãos de Deus. O estudo desse trimestre está sensacional e realmente, Sandra, né, cada tema e a forma como vocês conduzem nos auxilia com argumentos de como evitar relativizar as verdades bíblicas para torná-las palatáveis para as pessoas, para o mundo. Sugiro também no YouTube o seminário A Filosofia das Origens, da IASD de Botafogo. Então, pessoal, anota aí quem gosta de consumir um bom material no YouTube. A Sandra está sugerindo aqui, ó, A Filosofia das Origens, lá na IASD de Botafogo. Coloca isso no YouTube, provavelmente você vai ver lá o seminário, a série de vídeos. Muito rico e amplia muito nossos conhecimentos, relacionando com o conteúdo da lição. Excelente semana e grande abraço a todos. Hashtag fui até o último Lúcio, hashtag volta Alexandre, né? Isso aí, Sandra. Hilda Pinheiro agora comentando aqui na linha principal dos comentários. Feliz sábado entrelinhanianos. Já estamos aqui antes do pôr do sol estudando a lição das entrelinhas, né? Que Deus multiplique suas bênçãos e a sabedoria de vocês e as suas famílias. Muito obrigado, Hilda,
pela oração. Hashtag Volta Alexandre. O Ian está perguntando por você. Um grande abraço para você, Marcos, Lúcio, Ricardo e hashtag Volta Alexandre. Olha lá, Alexandre, né? Até o Ian está com saudade de você. Então, Ian, é isso aí, Ian. Nós também estamos com saudade do Alexandre, mas ele volta, tá? Ele está descansando, colocando lá as coisas dele em dia. Se Deus quiser, já está por aqui. Thalita Umeda. Acho que a Thalita é a primeira vez. Hashtag Volta Irmão Alexandre. Não sei, Thalita, se é a primeira vez, mas para mim, minha memória é curta, de peixe. É incrível como conseguimos amar uns aos outros, mesmo não conhecendo pessoalmente. Já amamos os irmãos. Marcos também, mas sentimos que todos juntos têm um significado maior. Cada um em particular faz falta. Deus lhes conceda muita saúde, amém, muita paz e perseverança. Amamos vocês. Obrigado, Thalita, pelo carinho, obrigado aí pelo seu comentário e pela dedicação, né, do seu tempo tão precioso ao nosso canal aqui, ao Ministério Entre Linhas. Helena Saraiva também, amém, CCC, curtido, comentado, compartilhado. Feliz semana a todos, obrigado, Helena. Claudina Costa Constantino, hashtag fui até o final. Obrigado, Claudina, isso aí, né, deu quase mais de 1h30 de vídeo e a Claudina foi até o final. Valeu, Claudina Costa. Elaine Cristina Pereira, parabéns pela explanação. Concordo com o Ricardo sobre a salvação de pessoas que, às vezes, por ignorância, por algum bloqueio, não aceitam a verdade como um todo, mas praticam a justiça. Exato. Deixa Deus julgar o povo, pessoal. Antônio de Melo, perfeito, deixou aqui. Obrigado, Antônio de Melo. Marinalva Ferreira, feliz semana, irmãos em Cristo. Passo para cumprimentar e dizer que também é compartilhado esse maravilhoso vídeo. Que Deus nos guarda cada dia aqui cada dia das astúcias de Satanás. E ela escreve, né, lá de Astúrias, lá da Espanha. Obrigado, Marinalva Ferreira, pelo cumprimento. Luiz Melo, como entender o verso de Gênesis 3:4? Se Satanás não tinha conhecimento da morte ou não sabia o que era a morte? Essa é a pergunta aqui do Luiz Melo, né? Não vou dedicar agora nos comentários, mas fica aí, ó, o desafio, tá o comentário aqui do Luiz Melo, a pergunta dele, se Satanás não tinha conhecimento da morte ou se ele não sabia o que era a morte, né? Ellen White tem um comentário, Grande Conflito, capítulo 30, 31, fala sobre essa questão das consequências, né? Sasca Câmera, sempre aqui. E o coraçãozinho. Isso aí, Sasca, obrigado. Na Sasca também faz tempo que sempre está conosco aqui participando, compartilhando. Nosso muito obrigado a todos que comentaram, né, o CCC, curtido, comentado, compartilhado, né, que vocês recebam um pouquinho, né, desse carinho que nós temos aí pelos nossos ouvintes semanais, que sempre está conosco aqui, mais de 1000 visualizações semanais, ou seja, uma igrejinha virtual, né, de mais de 1000 membros aqui conectados, estudando a Palavra de Deus. Ok, pessoal? Então vamos ao que interessa agora sim, né? Nós vamos dar início aqui à ponta da linha com o Ricardo, sábado, domingo, segunda, e teremos aqui as entrelinhas, né, com o Coração das Trevas, né, de Joseph Conrad, e depois nós teremos então na ponta da linha com o Marcos, que está, né, não substituindo, mas está colaborando aqui com a parte que o Alexandre fazia, e as perguntas para discussão. Então, Ricardo, agora é com você, mas antes, né, vamos ter uma palavra de oração. Afinal de contas, sem o Espírito Santo, isso se torna somente conhecimento humano vazio, né, pessoal? Então, vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, agora, Pai, que vamos estudar um pouco mais da Tua Palavra, da lição, tentarmos entender aqui essa esperança do Velho Testamento. Nos ajude, Senhor. Dirige os nossos corações para que a cada lição aprendida, ela possa ser praticada em nossas vidas e compartilhada com os nossos irmãos. Dá-nos a sabedoria que esse período desse mundo exige neste momento, Pai. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, agora sim, cheguei, Ricardo, é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição 4. A esperança do Antigo Testamento. Eu separei para vocês aqui 3 palavras na língua hebraica que pode nos trazer alguma luz do Antigo Testamento com relação ao conceito de esperança. Nós temos a primeira, tikvah, que seria esperança no sentido de expectativa. Pode ser traduzida por expectativa, pode também ser traduzida por cordão. A outra é tekumá, que seria esperança, mas pode ser traduzida por renovação, renascimento, consistência, subsistência, existência. E a terceira, sever, que pode também ser traduzido, além de esperança, pode ser traduzido por expectativa ou fé.
No verso áureo, o verso para memorizar, está em Hebreus, livrinho 11, 17 e 19. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Bom, gente, uma coisa que deve ser ressaltada aqui. Primeira coisa, esse texto está na Brit Hadashah, está no Novo Testamento, e foi escrito na língua grega. E aqui nós vamos destacar a palavra fé. Fé na língua grega é pistis. No Strong dicionário nós vemos o significado de convicção da verdade. Pode ser traduzido por fé, pode ser traduzido por fidelidade, pode ser traduzido também por lealdade. O texto grego foi escrito, obviamente, por judeus. Estamos falando do livro de Hebreus. Dentro do cristianismo, a interpretação, o posicionamento majoritário é de que foi escrito por Shaul Hachalia, ou seja, o apóstolo Paulo. Existem aqueles que interpretam que não teria sido Paulo, que teria sido Priscila, que teria sido Áquila, que teria sido Apolo e outras tantas interpretações. Mas a mais comum é de que é o apóstolo Paulo. Independente da posição que vocês adotem, existe um pensamento hebraico por trás do texto. Foi escrito por judeus, então existe um hebraísmo no texto grego. Logo, vamos recorrer, por exemplo, à Septuaginta, ou à Torá. Septuaginta é o quê? É o texto, o Antigo Testamento, escrito em grego. Na Septuaginta nós identificamos lá pistes em várias passagens do Antigo Testamento que correspondem à palavra emuná. Não sei se vocês entenderam, vou recapitular. Septuaginta é o Antigo Testamento que foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. Esse é o texto escrito por hebreus, mas traduzidos para o grego. E lá nesse texto nós identificamos pistes, mesma palavrinha para fé aqui, como um correspondente de emuná. Isto significa buscar o hebraísmo no texto grego. Bom, emuná no Antigo Testamento, na língua hebraica, no hebraico bíblico principalmente, pode ser traduzido por fé, fidelidade, crença, convicção, lealdade, mas também, aí diferente de pistes no grego, pode ser traduzido por cargo e função. Por isso, logo, emuná é uma fé atuante, emuná no sentido cargo e função. Daí, quando nós lemos esse texto, veja bem, pela fé, pela convicção, ok, de Abraão, ok, mas também pela função do seu chamado. Abraão recebeu um chamado para ser um testemunho vivo do que Deus, o Pai, iria fazer, dando seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Isaque também recebeu um chamado para uma função, para um cargo específico. O Vaikra de Abraão e o Vaikra de Isaque são específicos para tipificação, para a vida dele ser um testemunho. Beleza, então vamos lá. Pela emuná, fé atuante, pela função nesse ministério de salvação, Abraão, quando posto à prova,
quando posto à prova, ofereceu Itzaque, aquele a quem acolheu as promessas que Deus estava a ponto de sacrificar. Bom, gente, neste verso aqui, muitas coisas podem ser analisadas. Uma das coisas que mais se salta aos olhos é a questão de... Veja bem, foi tardio, foi miraculoso o nascimento de Isaac. Tanto Abraão como Sarai, eles já estavam achando que não iria acontecer de uma maneira que não viria dela. Sarai, inclusive, pegou a sua escrava Agar, já tinha nascido Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa nasceria das entranhas mesmo de Sarai, como de fato aconteceu. E aí vem aquele pedido estranho. Agora, o livro de Hebreus, que lança um olhar sobre o Velho Testamento, nos traz esse detalhe a mais. Qual detalhe a mais? Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então ele atendeu o pedido, o Vaikra, ele atendeu o chamado, ele atendeu o seu chamado, mas ele tinha convicção no poder de El Shaddai, que poderia, inclusive, caso ele sacrificasse, ressuscitar o seu filho dos mortos. Então, veja bem, ele reconheceu a voz. Mesmo que seja um pedido estranho, eu conheço a voz. Então, a voz de Elohim, eu conheço a voz do Criador. Ele identificou, mesmo que o pedido fosse muito parecido com os pedidos dos deuses pagãos. Mas além dele conhecer a voz, ele sabia que tinha algo que os a mais. Ele tinha convicção, coisa que os deuses dos pagãos, quando eles exigiam sacrifício humano, não faziam. Ou seja, a crença de que esse Deus é um Deus de amor e que teria o poder de trazer de volta à vida. Então vamos lá, gente. Lição de sábado, 15 de outubro. O autor da lição vai trazer aqui no primeiro parágrafo, gente, falar que essa esperança, essa sévera, essa fé, essa expectativa de que ela não se funda em concepções gregas. Ele vai fazer esse paralelo com concepções gregas com relação à imortalidade da alma, mas na ressurreição. Então nós temos aqui 2 pontos. Primeiro, nós acreditamos na imortalidade da alma também. Nós acreditamos na imortalidade condicional desta alma. E, obviamente, com uma ressurreição no meio. Então, lembra aquela formulazinha que nós falamos lá atrás. Corpo veio do pó da terra, mais rua, o espírito, fôlego, a respiração, aí nós temos alma vivente. Se tirar qualquer um desses elementos, e consciência, se tirarmos qualquer um desses elementos, se tirarmos o espírito, se tirarmos o corpo, nós não temos alma vivente. A alma é imortal? Ela é imortal. Em que sentido? Aí que está a diferença. No sentido da imortalidade condicional da alma. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa alma não é imortal? Sim. Mas todo aquele que crer e foi batizado será salvo. Aquele que não crê, esse estará perdido. Ou seja, isto é a imortalidade condicional da alma. Falamos na semana passada, já sempre fala a questão de emuná aqui. Emuná, gente, é sempre fé atuante. Tudo aquilo que é de bom e proveitoso vem de Ruach HaKodesh, vem do Espírito de Santidade. Então, se tem uma pessoa que por algum bloqueio mental, porque passou toda a vida lá em silvícola, lá nos confins da Amazônia, lá nunca ouviu falar de Cristo, mas o Espírito, ele vê a Torá da natureza, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1,
e o Espírito Santo de Deus atua nele, ele tem tzedakah imputada. O sangue de Cristo lava essas pessoas, porque emuná não é só isso aqui, ó. Não. Emuná não é só convicção, porque esta convicção interna até os anjos caídos têm, até Satanás tem. Eles têm a convicção interna do poder de El Shaddai. Mas não é isso aqui. Emuná é mais, é muito mais. Então a pessoa muitas vezes é um homem de fé e nem sabe. Ele é um ateu e ele nem sabe que o Espírito Santo de Deus atua nele, porque tudo aquilo que é de bom e proveitoso, toda justiça, os frutos espirituais. Se esses frutos espirituais estão se manifestando, é uma pessoa que pratica caridade desinteressada, é uma pessoa que se preocupa com o próximo, independente dos bloqueios, das travas, das questões geológicas, das questões geográficas, das questões históricas que impediram ele de ter acesso à fala de um missionário, a fala de um pastor. Não importa, gente. A natureza fala. É a Torá da natureza. A natureza fala, essa pessoa, como naquele processozinho de Romanos, se enxerga indesculpável, sabe da existência de um Criador, a Torá da natureza, mesmo que ela não tenha acesso à Torá escrita, como os gentios não tiveram, como o apóstolo Paulo explica, essa Torá da natureza vai ser escrita no seu coração, ele vai ter tzedakah imputada. Minha posição, fiquem à vontade, se vocês discordarem, é um direito que cada um tem. Prosseguindo, gente, então explicamos essa questão das concepções gregas de imortalidade, né? Porque essas concepções gregas nós podemos conceituá-la com o seguinte binômio: imortalidade incondicional da alma. Essa imortalidade incondicional da alma é uma significação do texto bíblico incompatível com o do nosso autor da lição e com a do movimento ao qual ele pertence. Continuando. Como poderia um corpo humano que já não existe, cremado a cinzas ou destruído por outros meios, ser trazido à vida novamente? Como alguém que morreu talvez há séculos ou mesmo há milênios pode recuperar a identidade? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o mistério da vida. Bom, gente, hoje em dia, com cinema, nós temos acesso a uma cultura popular muito imaginativa, e ficou ao livre acesso das pessoas uma gama de histórias, de ilações e divagações fictícias com relação, às vezes, à transmigração, uma mente sendo transmitida para o seu corpo. Vocês sabem do que eu estou falando. As possibilidades são muitas. Então, essas indagações, elas não têm mais tanto peso como elas tinham no passado. No passado, nós tínhamos lá a literatura de Frankenstein, que já chocou muito, né? Apesar de que aquilo era uma crítica, né? Mas isso é uma outra história. E era uma crítica que ela fazia à arrogância humana de achar que poderia substituir o Criador em razão das suas inovações tecnológicas. Mas vamos nos afastar desse assunto e vamos voltar para o foco aqui. Então essa massificação desses pensamentos muito imaginativos, vamos dizer, eles, de certa forma, eles amorteceram a nossa mente com relação a essas perguntas. Então, por exemplo, se você tem a fé num Deus El Shaddai, e essa mídia não corrompeu a verdade, essa mídia não só televisiva, né, mas cinematográfica, se você teve força suficiente para discernir o que é ficção e real, se você teve convicção, se você teve visão suficiente para discernir o que é o fictício
do que é o real, com tudo isso que a gente tem à disposição, esse tipo de pergunta não causa mais tanto choque. E você continua acreditando num Deus Todo-Poderoso, um Deus El Shaddai, um Deus de amor. Vamos voltar à pergunta aqui para vocês sentirem mais ou menos o que eu estou dizendo. Veja bem, uma pessoa cremada com cinza ou destruída por outros meios seja trazida à vida novamente. Tem alguns filmes de Hollywood onde os personagens, principalmente agora desse universo cinematográfico Marvel, por exemplo, os personagens morrem, a mente deles são colocadas em máquinas, esse novo Matrix aí, são vários os exemplos, e isso é ficção. Se a mente humana consegue imaginar soluções, mesmo que milaborantes, imagine um ser todo poderoso. Então essas perguntas elas não causam mais tanta estranheza nas pessoas. Aí está o ponto. O que pode complicar, gente, inclusive para a pessoa que é descrente, o ateu, é justamente essa massificação desse pensamento ficcional, imaginativo, e você levar até ele algo que se misture. Nós defendemos um Deus todo-poderoso que é capaz de fazer isso. Como que ele é capaz? Não sabemos. Aí você vem com esse discurso para ele já está contaminado, ele já está inundado com a sua mente e tudo aquilo que ele sabe que é ficção, e ele identifica o seu também como ficção. Esse tipo de bloqueio a gente tem que entender, porque é difícil, gente, é muito difícil. O papel de você ensinar a criança, assim, logo no comecinho, de saber a diferença de Papai Noel e Jesus Cristo, Papai Noel não existe. Papai Noel é um ser fictício. Universo Marvel, Homem-Aranha, Superman, fictício. Gente, isso não é bonitinho deixar... está acabando com a fantasia da criança. Não, está ensinando ela a discernir o real do irreal. É muito complicado isso na fase adulta. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com achando que é fácil levar o evangelho. Gente, é uma questão extremamente complexa, que lá das primeiras fases da vida... E até por isso que eu acredito que um Deus de amor leve em conta essas diferenças. Uma pessoa que cresceu em um lar cristão, um lar que educou corretamente, que todos aqueles processos da criança de discernir o que é real do que é ficcional, foi tudo muito bem feito, fez cursos, estudou, teve acesso à interpretação de texto bíblico adequada, e assim por diante, teve uma formação muito bem construída. E uma outra pessoa, não, que totalmente diferente, teve uma fase comprometida de discernir o que é o ficcional do real, teve acesso a uma variedade, uma enxurrada de formações, místico, isso é místico, isso é ficcional, isso é real, sem ter a estrutura adequada, e depois você querer que não, é só ter a convicção que a pessoa está salva. Desculpa, gente, mas isso não me desce. Se desce para vocês, tudo bem. Cada um tem... As informações refratam de uma maneira diferente para cada um. Continuando. Essas perguntas nos levam a refletir sobre o mistério da vida. Estamos vivos e desfrutando de vida que Deus graciosamente nos concedeu todos os dias. Deus trouxe a vida, a existência a partir da não vida. Então, se Deus foi capaz de criar a vida na Terra pela primeira vez do nada, ex nihilo, por que duvidar de sua capacidade de recriar a vida humana em sua identidade original? Então vamos agora, gente, para a lição de domingo. Verei a Deus. Bom, gente, antes da gente entrar propriamente na lição do domingo, só ficou algumas passagens para trás aqui que seria interessante de eu ler. Bom, a primeira referência que nos foi dada no sábado foi o Bereshit, o Gênesis 1,
Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A segunda referência foi Salmos 33:6, diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Um ponto interessante aqui para a gente é essa expressão é recorrente aqui no Velho Testamento, pela palavra foram feitos. Não é à toa que é dito por João, e o verbo, ou seja, e o logos, ou seja, e a palavra se fez carne. Uma referência a essa palavra que é dita aqui no Velho Testamento. Por isso aqui existe o significado, travada uma guerra de significados com relação a esse termo, e alguns, inclusive dentro do Adventismo, o movimento adventismo é dominante nesse sentido, de que Cristo também foi um agente criador. Cristo estava ali na criação. Ele era a palavra do Senhor. Então, quando se lê aqui, pela palavra do Senhor, estaria falando do Messias, do Mashiach pré-encarnado. Alguns teólogos e os adventistas também dão essa significação, esse texto do Salmo 33:6. Agora vamos para entrar propriamente no domingo. Verei a Deus. Que primeira pergunta é a seguinte: quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Nós temos várias passagens aqui que eu separei para a gente dar uma lida. Nós vamos lá, gente. Então vamos lá. A primeira, Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor, Gaal, ou Goel, vive, e que por fim se levantará sob a terra. Então o que acontece? Outra refração aqui. Obviamente que os judeus eles fazem uma interpretação diferente. Eles fazem a interpretação de que Jó esperava um Mashiach, um Messias, um Cristo, um ungido de Deus, mas que não é o mesmo que nós cremos que é Yeshua. Mas Yeshua, HaMashiach, entendemos que é o mesmo Gaal de Jó e que é o mesmo Mashiach ao qual Abraão e Isaac tipificaram no seu sacrifício. É o mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos outras passagens aqui, vamos lá. E depois ser consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó falando. Bom, vamos entender então um pouquinho o contexto aqui de Jó. Eu vou dar uma lida na ponta da linha, depois eu vou para o contexto. São vários versículos que são citados aqui no primeiro parágrafo, depois eu vou contextualizar tudo. Vamos lá. Observamos isto especialmente quando vemos uma pessoa boa, que era o caso de Jó, sofrendo, e um injusto prosperando. Tem vários exemplos nos Salmos, tem um exemplo de Malaquias, mas no caso do livro de Jó nós temos os amigos de Jó instigando. Não, confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Já nós vamos chegar nesses amigos também de Jó quando eu fizer a contextualização. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás afligisse de várias maneiras. Nós vamos contextualizar isso também. No aspecto físico, seu corpo foi devastado por uma doença. Está lá em Jó 2:1-9. Aspecto material, ele perdeu os rebanhos. Jó 1:13-17. No tocante à sua família e aos de sua casa, perdeu alguns de seus servos e até mesmo os próprios filhos. No aspecto emocional, estava cercado por amigos que o acusavam de ser pecador impenitente e que merecia o que estava enfrentando. A sua própria esposa declarou, abre aspas, vamos lá: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Aqui tem uma questão de interpretação que alguns traduzem por abençoa teu Deus e morra. Outros dizem amaldiçoa. Então tem essa diferençazinha. Bom, gente, então vamos lá. Antes de eu ir para o comentário bíblico aqui, vamos contextualizar isso daqui. É muito comum se utilizar essa história, o livro de Jó, acontece um mal para a pessoa e a pessoa pega justamente a história de Jó, que diz justamente o contrário, e fala, opa, você precisa confessar. É Deus te dando um sinal. É Deus te dando uma chance. A pessoa sofreu um acidente de carro, a pessoa teve um problema de saúde. Opa,
Olha lá, é Deus te dando uma chance. Confessa o seu pecado agora. Quero ver se agora essa pessoa não vai confessar e não vai se aproximar. Como uma maneira dele próprio, né? Se limpar. Não, eu não tenho problema. Aconteceu com ele. Quer dizer que ele tem pecado. Eu não tenho porque não aconteceu comigo. Aí quando acontece, Deus operou um milagre em mim, porque os médicos falaram isso, porque os médicos falavam que foi um milagre, aí muda o discurso. Aí o discurso é outro. A história do livro de Jó não diz isso. Vamos contextualizar, depois vocês podem conferir no livro de Jó, na Bíblia, tudo que eu estou falando é dessa maneira. Então vamos lá. Comecinho do livro de Jó. Tem uma reunião no céu, mas tem dá para perceber pelo texto, tem uma cadeira vazia. Tem uma cadeira vazia. Vem o Ben Elohim, né, os filhos, o filho de Deus, né, todos os filhos de Deus, ou seja, os representantes. Qual a significação que eu seleciono? Estou fazendo essa seleção. Já estou dizendo que estou fazendo. Estou indo para a interpretação. Tá? Sai do texto. O texto diz que Ben Elohim, Benei Elohim, os filhos de Deus, vieram para lá uma reunião no céu. E junto com eles, Hassatã. Junto com eles. E daí, agora eu estou partindo para a interpretação. Sai do texto, estou indo para a interpretação. Qual é a interpretação? Uma interpretação bíblica, inclusive, porque eu uso textos bíblicos, mas eu estou na esfera da interpretativa. Que, como o próprio Moisés escreveu o livro de Jó, então nós temos lá no começo um mundo que foi criado, Adão era o representante desse mundo, a Adão e a Eva foram dados domínio e eles morreram. E vem os filhos de Deus. Cadê Adão e Eva? Não estava. E quem que vem no lugar? Hassatã, o inimigo, a serpente. E algumas expressões idiomáticas, ele vem de rodear a terra como os reis faziam. Então ali ele está dizendo, não, eu sou rei. Aquele reino é meu. Aí Deus fala, e viste o meu servo Jó? Opa, pera lá. Como que você é rei, sendo que meu servo está lá ainda? Porque logo no começo do livro é dito que o Jó fazia corbã. Ele fazia sacrifício expiatório. Pegava o cordeirinho, que é símbolo de Cristo, e expiava os seus pecados e os pecados de seus filhos. Fazia sacrifício por ele e pelos outros. Corbã, aproximação. Fala que Jó era íntegro, reto. Mas por que ele era íntegro? Porque ele acreditava em seu Goel, em seu Redentor. E aquele sacrifício era um símbolo disso. Que ele acreditava naquela promessa que foi feita para Adão e Havá, para Adão e Eva, de que eles seriam resgatados. Mas lá no céu, estava lá e vem Hassatã e vem instigando. Mas ele é teu servo? Ou seja, aquilo lá não é tudo meu ainda? Porque você protege, coloca ele numa redoma de vidro, num domo de vidro, protege ele de tudo. Por isso, vai lá, tira a saúde dele, toca nele. Então Hassatã fala para Deus tocar. Pergunta que eu sempre faço, Deus toca? Não. Então é da mão de Deus que veio o mal que se abateu sobre Jó? Não foi. Foi da mão de quem? Foi da mão de Hassatã. Deus permite, e por que permite? É só a gente ver o livro do Gênesis e entender por que Deus permite. Por que Deus permite? Porque Adão e Eva permitiram. Adão e Eva, foi dada opção para Adão e Eva, de Adão e Eva optarem por negar a Deus e conhecer bem o bem e o mal. Infelizmente, a humanidade escolheu. Deus estava permitindo em razão da escolha feita pelos nossos pais e por nós todos os dias, todos os momentos que pecamos também. Prosseguindo, Hassatã vai lá e toca. E do jeito que a gente descreveu aqui na ponta da linha. Primeiro, saúde. Depois os bens, a família, os amigos infernais. Então é a mão do inimigo. E aí o que tem os amigos na história? Nós que lemos o texto de Jó, nós sabemos o que aconteceu no céu. Os amigos não estavam sabendo. Mas eles estavam dizendo que Jó tinha pecado.
Mas nós sabemos que não. Logo no começo do texto diz que ele espiava esses pecados. Então não era pecado, ele espiava por ele e pelos outros. O Moshe enfatiza isso. Por ele e pelos outros, pelos seus filhos. Então não era por isso. Não era por essa razão. E os amigos, vai lá, confessa o seu pecado, confessa. Não era essa a razão. Chega no final do livro, gente, e esses amigos, Deus se enfurece com esses amigos. Se enfurece com esses amigos de Jó, e Jó precisa pedir perdão, oferecer sacrifício por eles, igual ele fazia pelos seus filhos. E Deus restitui tudo aquilo que Jó teve. De certa forma, Jó aqui é um símbolo, ao mesmo tempo do que Adão e Eva não fez, como um símbolo de Cristo. É uma pálida demonstração. Assim como Abraão e Isaac são tipos de Deus o Pai, que dá o Filho unigênito, para que todo aquele que nele queira não pereça e tenha vida eterna, Jó também é um tipo do ministério de Cristo, que é onde Adão e Eva falharam, porque a árvore foi colocada no meio do jardim, como nós estudamos nas semanas anteriores. Se eles vencessem gradativamente a tentação, aquela árvore seria retirada. Era só o tempo deles poderem ter acesso à escolha. Se eles resistissem, seria retirado e aquela tentação ia ser retirada deles. Assim como Satanás ficou tocando, infernizando Jó, para ver se ele pecava, se ele blasfemava contra Deus. Ele não blasfema contra Deus, assim como foi no deserto, Satanás fez a mesma coisa, e assim como é com nós hoje. Ele vai infernizando, para ver se a gente cai, depois aquilo é retirado da gente. Então, nesse sentido. Mas o ponto que eu quero destacar, gente, é muito comum nós estarmos ali no lugar dos amigos de Jó e nem percebemos. Tem uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa que sofreu um acidente na sua igreja. É Deus te dando uma chance, como se Deus tivesse batido o carro, feito a pessoa bater um carro no outro. Sofreu. Não, gente, isso daí é uma consequência desse mundo caótico, desse conflito que a gente vive. A única coisa que Deus pode fazer não porque Ele não tenha poder para isso, é que Ele não se permite. Nós já explicamos toda essa questão 2 semanas atrás, né, gente? A questão de onipotência de Deus. Vocês dão uma olhada no vídeo lá atrás. Senão o vídeo vai ficar muito longe, a gente sempre reexplicando. Então vamos lá. A única coisa que Deus faz, só vamos trocar o jogo de linguagem para ficar melhor. A única coisa que Deus faz é permitir que as consequências desse conflito recaiam sobre nós. E quando elas nos tocam, não é a mão dele, gente. É a mão de Satanás. Quando a mão dele toca em nós, depois desse primeiro toque de Satanás, é para nos restaurar. É para tirar algo de produtivo daquilo de ruim que foi impingido a nós pelo inimigo, por Satã, ou não propriamente pelo inimigo, mas pelas consequências do pecado, ou pelas consequências desse mundo caótico em conflito. Não digo do nosso pecado individual, mas de um mundo de pecado. Consequência de um mundo de afastamento com Deus. Então vamos seguir. Jó não sabia que havia se tornado o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. Afligido por essa luta, lamentou o próprio nascimento, como está lá em Jó 3, do versículo 1 ao 26. No entanto, expressou fidelidade, dizendo o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. Nós temos também ali, gente, comentário bíblico que diz o seguinte. Vamos lá. Com forte convicção, afirmou que, embora morresse, seu Redentor um dia o levantaria, e ele viria a Deus em carne. Agora o comentário bíblico. Este é um vislumbre inequívoco da ressurreição. Comentário bíblico, página Adventista, página 617. Agora o último versículo, gente. Diz o seguinte: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jó, assim como Marta, teve que reivindicar esta promessa pela fé, embora diferente de Jó,
Marta logo tenha recebido poderosa evidência empírica, ou seja, sensível, visto, de sua crença. Agora vamos para a lição de segunda-feira. Vamos lá, gente. Lição de segunda-feira do poder da sepultura. Daqui que nós vamos tirar o link, inclusive, para a entrelinha dessa semana, tá, gente? Então, vocês podem ficar espertos. Salmo 49. O que levou o salmista a ter tanta certeza da ressurreição final? Salmo 49, 15. Em contraste com os que pereciam sem essa certeza? Vamos ler então o Salmo 49? Vamos lá. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto os ricos quanto pobres. A minha boca falará sabedoria e a mediação do meu coração será do entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque terminarei eu nos dias maus, quando me cerca a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda. Aqui a expressão, gente, a expressão é Ha'il, que significa força, vigor, coragem, valor, riqueza. Então pode significar que confiam na sua força, que confiam no seu vigor, que confiam na sua própria coragem, no seu próprio valor, na sua riqueza, na sua fortuna. Outra tradução, que confiam na sua tropa, que confiam no seu exército, no seu próprio exército. E se gloriam na multidão de suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção de sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam muito antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam os outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as coisas serão perpétuas, e as suas habilidades da geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Aqui Shem é a reputação. Dão às suas terras a sua própria reputação. E veja bem, qual que é o paralelo com Cristo aqui, gente? É o Shem, é o nome de Cristo, a reputação de Cristo que é estendida a nós, a Tzedakah. Nós temos justiça e caridade imputadas. Tzedakah é justiça e caridade ao mesmo tempo. E através da extensão do Shem, do nome de Cristo, é que nós temos Tzedakah imputada. E essas pessoas, o que acontece? Elas dão seus nomes às terras, dão seus próprios nomes à terra. Ou seja, estendem a sua reputação à terra. E a terra eles voltam, né? E o corpo volta para a terra. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como animais que perecem. Esse caminho deles é loucura, contudo sua posteridade aprova as palavras. Selá. Como ovelhas são enterrados, a morte lhe alimentará deles, e os retos terão domínio sobre elas na manhã, e sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendizesse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bens a ti mesmo, irá para a geração dos seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Este é o último versículo. Então vamos lá, gente. Nós vamos dar uma passada na ponta da linha. Salmo 49 fala sobre a falsa confiança dos tolos, que está lá. Que confiam nos seus próprios bens. Já explicamos. Raí não é só bem, né, gente? É na sua própria coragem, no seu próprio valor, na sua própria riqueza, na sua própria fortuna. Que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, ou seja, a reputação se estende, a reputação dele se confunde do homem com a terra, e na morte também se confunde,
porque o corpo volta ao pó da terra, e que vivem apenas para fazer bem a si mesmo, ou seja, não praticam tzedakah. Agem com as suas casas a sua própria glória, como se a glória durasse para sempre. A nossa entrelinha hoje vai falar sobre isso, sobre uma pessoa assim. Mas os tolos se esquecem de que sua honra desaparece e que eles perecerão assim como os animais, o Salmo 49, 12, que nós já lemos. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Aí o autor da lição, a gente vai fazer um link agora com Jó, fala o seguinte, conforme declarou Jó: nu sai do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O salmista, que nós estamos lá, aponta que tanto o tolo quanto o sábio morrem e deixam as suas riquezas para os outros. Continuando, gente, mas há um contraste radical, mas aí tem uma diferença entre eles, né? Vamos lá, vamos então à diferença que o autor da lição aponta. De um lado estão os tolos que parecem, embora tentem encontrar segurança nas suas próprias posses. Por outro lado, os sábios contemplam, além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus reserva para eles. Vamos lá, e depois Salmos 49:15 diz o seguinte, abre aspas: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. O salmista está dizendo, gente, que não permanecerá para sempre na sepultura, pois chegará um tempo em que Deus, através da fé, através do poder do sacrifício de Cristo, do Mashiach, que possibilitou que este mundo fosse retomado a Ele. Assim como a transitoriedade da tentação da árvore do conhecimento do bem e do mal seria transitória, ela vai durar um pouco mais, alguns milênios a mais do que deveria, em razão de nós escolhermos ter esse conhecimento do bem e do mal, mas ela também será transitória. E esta alma corruptível, de acordo com a Brit Hadashah e com o Velho Testamento, com a Torá, esse corpo corruptível, ele perece, volta ao pó da terra, mas ele ressuscita em um corpo incorruptível. Mas é um corpo que é um espírito e é uma alma vivente, só que agora revestido de incorruptibilidade. Então a significação trazida por vários meios cristãos e o adventismo é isso de imortalidade condicional da alma. E no final, mais uma vez, a certeza da ressurreição futura é retratada trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de se reunir em sua curta vida. Agora vamos à nossa entrelinha. Bom, gente, vamos lá. Então, a entrelinha dessa semana é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. É uma história moldura, porque a história se confunde com a história do próprio autor. Nosso personagem principal, o protagonista, é o Charles Conrad. No começo do livro, ele vai contar a história de como ele conseguiu o posto de capitão em uma embarcação a valor de uma companhia, a vapor de uma companhia. Esse livro, ele é um livro estruturado, ele tem uma estrutura muito poética. Então, para quem gosta de textos assim, vai gostar muito desse livro. Ele era inglês, né, esse autor, assim como o nosso personagem, e a tia dele consegue esse posto para ele, mas aí a gente percebe uma crítica no livro ao colonialismo daquela época, sabe, os ingleses que colonizavam a África, e a escravidão e o etnocentrismo, aquela visão de que a tia dele mesmo falava que ele ia levar a cultura, a cristianizar aquele povo, que era um povo selvagem, eles eram tidos como povos selvagens. E ele recebe a missão
de salvar o Sr. Kurtz, que ele está lá no último entreposto lá ele é uma companhia de marfim. Então aí a gente já deduz que é na África, né? E ele desce junto com seus marinheiros um rio que ele fala que é um rio em forma de serpente, que alguns acreditam que é o Rio Congo, porque foi a história que o autor passou. Ele era marinheiro e ele foi para aquela região e ele viu coisas horríveis lá, e também teve uma missão de resgate, igualzinho o nosso personagem aqui. Ele também teve que resgatar George Anthony Klein, isso na vida real. Aqui é ele colocou o nome do Sr. Kurtz. Ele vai descendo o rio e são vários. Ele vai desenvolvendo relações com aqueles marinheiros, com aqueles homens. Até que ele chega no primeiro entreposto, ele vai ouvindo histórias sobre o Sr. Kurtz. E ele vai percebendo nessas histórias que muitas pessoas admiram ele, que é contado muitas coisas positivas sobre ele, outras nem tanto. Ele escuta conversas de pessoas, às vezes querendo que Kurtz suma, que ele vai embora, e ele está sendo enviado pela companhia para resgatar o Sr. Kurtz e trazer o Sr. Kurtz de volta. Então tem o desenrolar da história é para nós conhecermos um pouco da região, um pouco do contexto, aquela questão do colonialismo, aquela questão da mata, ele não fala que é África, né? E o desenrolar, nós vamos conhecendo feitos do Sr. Kurtz, nós vamos descobrindo que ele tem um status, tem uma reputação quase de um semideus para os tribais, para as pessoas daquela região, para os negros daquela região. Então, nesse primeiro entreposto, depois ele passa alguns meses nesse primeiro entreposto, porque o seu vapor afunda e ele precisa recuperar este navio afundado. Ele vai conhecendo mais e mais histórias, mais desenrolar da história do Sr. Kurtz, até que ele consegue tirar o seu navio debaixo das profundezas e consertar, passar alguns meses lá naquele entreposto, e ele desce de novo. Tem um de seus funcionários que morre no meio do caminho, e ele começa a falar, descrever que ele sentiu algum tipo de ele percebeu a falta dele só depois que ele morreu. O quanto ele era importante para ele. Depois que ele chega no seu destino, eles vão matar dentro. E ele começa, gente, a desenvolver, porque o Kurtz está lá no último entreposto. Então ele vai matar dentro, ele começa a ter uma síndrome do verde, porque quem entra no mata muito, muito, muito fechada, é verde por todos os lados, começa a perder percepção dos sentidos, de onde está, como é que vai. Mas ele segue e ele chega até o seu destino, o último entreposto. E ele vai conhecendo cada vez mais histórias do Kurtz, e ele chega e ele tem uma cerca, gente. Uma cerca com várias cabeças humanas colocadas, penduradas, como um símbolo do poder do Kurtz, do homem. Ele era visto lá como um semideus, porque ele veio com aquelas armas e com aquele navio que eles achavam que era uma monstruosidade, que batia suas caudas sobre as águas, e que o Kurtz teria sido trazido por este demônio, e ele fazia raios e trovões por causa das armas de pólvora. E ele desenvolveu essa fama, esse poder, essa reputação, e ele tinha muito marfim. E ele mandava mais marfim para a companhia do que qualquer outro representante da companhia. Então ele também tinha essa reputação, agora não uma reputação de Deus, como ele tinha junto ali com os tribais, chamados de selvagens, né? Mas ele tinha também uma reputação
junto com a companhia, porque ele era o funcionário mais eficiente. Só que essa mistura incomodava algumas pessoas da companhia, alguns colegas seus que trabalhavam também junto ali a companhia. E o Marlon chega, né, e vê a aparência do Curtis. Ele começou a se misturar com aquilo. E ele usava roupas com chifre de bode. Ele se personificou, de fato, como sendo um semideus para aquele povo. Mas ele estava doente. Ele estava doente e depois se descobriu que ele não queria ir embora, que ele não queria abandonar aquela vida de semideus que ele vivia, que todas aquelas pessoas o tratavam dessa maneira, o poder, aquela reputação. Só que ele adoeceu, ele estava doente, como qualquer como qualquer pessoa. Igualzinho a nossa história lá que nós lemos lá no Salmo, do tolo e do sábio. Ou seja, ele era um tolo, se nós fôssemos conceituar aquilo com base no Neviim, no Salmo que a gente leu. E o Marlon acaba trazendo ele de volta. E ele, como qualquer selvagem, como dizem no livro, ele não resistiu à viagem e ele morreu. E depois o Marlon acaba herdando, de certa forma, o posto dele na companhia. E o Kurt passou para ele algumas cartas que era para ele entregar para a sua prometida, que está na Europa. O Marfim ficou com ele, algumas cartas para um amigo que era um jornalista, porque ele também era jornalista, para uns parentes, e ele leva tudo aquilo para a Europa. E vai encontrando com um por um. Então ele encontra primeiro com alguém da companhia. E a pessoa da companhia queria várias informações, então ele pega uns escritos do Kurt, entrega, mas não era bem isso que eu queria, que eu esperava, não, mas é isso que tem. E se dá por satisfeito, e fim de papo, Kurt. Companhia que valorizava tanto aquele funcionário, um dos melhores funcionários que tem, se foi, o Kurt morreu e essa relação, evaporou. Agora, com relação à esposa, nas fotos ela era uma pessoa muito bonita. O Marlon até se encantou pelas fotos, por ela, mas ele viu, depois quando ele se encontrou com ela, que ela era uma pessoa, ela era fiel ao Curtis, e ela ela reclama um pouco, elogia ele, por que ele morreu, lamenta um pouco aquilo, ele entrega as cartas para ela, e também essa outra relação, também como como vaidade, se vai. Kurt morreu, ela seguiu a vida dela até um certo ponto, depois deve ter morrido também, mas o livro não relata, óbvio. Depois vem um amigo jornalista, e ele passa alguns escritos do Kurt para esse amigo, também a parte profissional também se foi. E um familiar, e ele descobre que o Kurt era um musicista. Ele passa também algumas coisas para esse familiar. E tudo isso se vai, e daí a nossa história também, ela acaba por aí. Esse livro é um livro, o link da semana, ele se encaixa perfeitamente com a lição, quem quiser dar uma lida no livro, com a lição de segunda-feira, do poder da sepultura. Toda a fama, toda a reputação, todo o dinheiro, todo o marfim, toda a competência de adquirir marfim, toda a liderança, seja na empresa, seja no domínio para com aqueles que eram chamados de selvagem, não serviram de absolutamente nada para o Kurt. Ele, no livro, é falado lá um pouco antes que ele era uma pessoa muito forte, que resistiu a várias doenças, até por isso que ele resistiu tanto tempo lá, mas não resistiu a essa última. E como qualquer outra pessoa, nada disso livrou o Kurt da sepultura. A única coisa capaz de nos libertar da maldição do pecado é emuná em Yeshua HaMashiach, é a fé em Cristo Jesus. E sempre fazendo aquele adendo, aquele raciocínio que eu desenvolvi lá atrás, gente.
Posição pessoal minha, emuná, se emuná é fé atuante, se emuná é um dom do Espírito, se nada que nós fazemos é mérito nosso, tudo de bom e proveitoso que nós fazemos é fruto do Espírito Santo, mesmo que aquela pessoa não tenha aquele discurso interno muito bem esclarecido, mas se ela pratica essa emuná, se o Espírito Santo usa ela, se o Espírito Santo atua nela, ela tem fé em Cristo, ela está introjetando a Torá, nem que seja a Torá da natureza, e ela estará entre os salvos, ela será salva também da maldição da morte eterna. Pessoa que tem fé atuante, independente se tem o esclarecimento de a ter ou não, também estará entre os salvos. E agora é com o Marcos. Muito bem, chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Nesse ponto, o título é Das Profundezas da Terra. E o autor chama atenção para o Salmo 71, que é um salmo que fala a respeito do cuidado e da proteção de Deus. O salmista fala aqui que Deus cuidou dele desde o ventre. No verso 5 e 6 fala que Deus cuidou na sua infância, na sua juventude e o fez sair do ventre da sua mãe. No verso 9 ele fala que Deus vai cuidar dele também na sua velhice, não permitindo que os seus inimigos o ataquem nessa condição. E finalmente chega ao verso 20. O verso 20 é o verso que dá o título da lição, que diz o seguinte: Tu me fizeste passar por muitas duras tribulações. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Esse texto, então, das profundezas da terra me fará subir, o autor associa com a ressurreição. Quando eu estava estudando a respeito desse tema, a respeito desse verso especificamente, eu fui lá buscar as palavras no original, consultei alguns comentários bíblicos e eu percebi que, na verdade, essa parte das profundezas da terra pode se referir a muitas coisas e não especificamente ao túmulo. Ele pode se referir, por exemplo, a águas profundas, pode se referir a uma caverna, pode se referir até mesmo a um lamaçal, que fica numa parte baixa de um terreno onde a água se acumula. E o autor, quando eu fui para a lição, eu estudei o texto antes de ler a lição, eu fiquei muito feliz quando o autor destacou que realmente esse texto ele pode fazer referência a outras coisas além da sepultura, mostrando que o autor trata o texto com honestidade. O Ricardo tem falado a respeito disso, a respeito de tratar o texto com honestidade, mostrar outros pontos a respeito do texto e deixar então que cada pessoa com a sua capacidade intelectual e até com a sua capacidade espiritual ela possa entender o texto a partir do seu ponto de vista. Isso é muito importante, isso me fez admirar ainda mais o autor, o Alberto Tim, que é uma pessoa admirável, mostrar que existem outros pontos de vista sobre o texto e o texto, então, ele pode falar a respeito da ressurreição, mas pode falar também a respeito de um estado emocional que o autor se encontrava e que desejava que Deus o tirasse daquela condição. Bom, seja como for, o autor termina aqui dizendo assim: no final o que importa é compreendermos que seja qual for a situação, Deus está lá. Ele se importa e no fim das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida, mas na vida futura, a vida eterna que teremos em Jesus após a nossa ressurreição por ocasião do seu retorno. Então, essa lição e o Salmo 71 pode nos falar em momentos de dificuldade e também pode nos falar a respeito da ressurreição, que é a nossa esperança final, que é onde nós depositamos. É muito fácil de você compreender esse texto, porque esse texto foi escrito de maneira alegórica, por ser um texto poético. Então o autor ele se vale da licença poética para falar de circunstâncias que ele estava passando, mas também pode ser falado sobre uma dupla aplicação, falando da ressurreição também. E nós temos que lembrar que Deus estava inspirando esse texto. O texto pode ter falado naquela época para aquelas pessoas de uma forma, e hoje, com o conhecimento que nós temos a respeito da ressurreição, que se expande ao longo da Bíblia, nós podemos claramente ver ali que a profundeza da terra é uma referência à
sepultura, né? E nós podemos chegar a essa conclusão pelo ponto que o autor faz aqui, o salmista, no caso, o autor do Salmo, né? Ele pega um retrospecto da sua vida, desde o ventre, passando por toda a sua vida até a velhice e até as profundezas da terra. Então, é muito fácil compreender que a esperança dele ia além do túmulo, que deve ser a nossa esperança também. Nós muitas vezes não vemos a justiça sendo feita aqui nessa terra, nós não vemos os maus levando a sua carga de iniquidade, nós não vemos os bons se sobressaindo em muitos momentos, pelo contrário, às vezes nós vemos os bons passando dificuldade enquanto que os maus se sobressaem, mas a nossa esperança não está nessa terra, porque o juízo ainda não aconteceu, né? O julgamento final ainda não aconteceu, somente o julgamento final é que trará à luz todas as coisas e fará justiça em todas as coisas. Então, ao ler esse salmo, se você está passando por um momento de dificuldade e deseja depositar a sua esperança em Deus, você pode fazer como um salmista, fazer um retrospecto da sua vida, né, de onde Deus te tirou, o quanto Ele cuidou de você no passado, e Ele vai também fazer você sair da circunstância que você está passando, porque Ele é o Deus da nossa salvação, né? Na quarta-feira nós temos o título Seus Mortos Viverão. O autor nos pede para ler aqui Isaías no capítulo 26, verso 14, verso 19 e também Malaquias 4, verso 1. O que o autor destaca nessa parte de quarta-feira? O fato de que a ideia da ressurreição ao longo da Bíblia ela vai se expandindo, enquanto que até aqui nós encontramos autores falando sobre a sua própria esperança de ver a Deus em sua própria carne, como Jó, ou de ver a Deus além da sepultura, como o salmista. Nós encontramos agora Isaías falando de uma esperança coletiva. Ele fala que aqueles que creem em Deus têm a sorte de passar pela ressurreição, enquanto que os ímpios, né, que são apresentados aqui em contraste, eles morrem e não têm esperança nenhuma além do túmulo. É importante entender isso, que a Bíblia ela vai expandindo as ideias, né, e no Novo Testamento nós compreendemos muito claramente a respeito da ressurreição, e precisamos ler o Antigo Testamento sob a ótica também do Novo Testamento, sob a ótica de tudo que já foi revelado a nós, né? Quando isso não acontece, quando nós nos limitamos a um texto especificamente, nós temos problemas, e esse problema já existia lá nos dias de Jesus. Por exemplo, existia uma grande disputa entre os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles não acreditavam nos profetas que vieram depois de Moisés, no caso dos saduceus. Os fariseus acreditavam, né, em toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, e enquanto que os saduceus acreditavam apenas nos escritos de Moisés. Nos escritos de Moisés nós não encontramos detalhes sobre a ressurreição, nós encontramos muito pouco ali, muito subjetivamente falando sobre a ressurreição, tanto que o autor nessa lição que fala da ressurreição no Antigo Testamento não usa textos da Torá, não usa textos da lei de Moisés, né? Então, quando eles apresentavam os textos de Isaías, os textos de Jeremias, os textos dos Salmos a respeito da ressurreição, os saduceus eles rejeitavam. É como se você chegasse para um assembleando, para um batista e falava: eu te provo isso nos escritos de Ellen White. Então não funciona dessa forma, porque eles não acreditavam nesses profetas, eles não acreditavam na doutrina desses profetas. Então a verdade a respeito da ressurreição ela vai se expandindo ao longo da Bíblia, e nós encontramos isso muito claramente no livro de Isaías. Por exemplo, aqui no parágrafo final ele cita aqui alguns textos, né, do livro de Isaías, quando diz o seguinte: ele tragará a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todos os rostos, 25, verso 8, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. 26, verso 19, que é o texto citado aqui na lição, e 25, verso 6 diz: os justos participarão do banquete que o Senhor preparará para todos. Então, essa ideia, né, da ressurreição como sendo um parto da terra, né, o orvalho
molha a terra como um orvalho de vida e a terra dá a luz aos seus mortos. Isso é uma ideia que nos enche de esperança, né? Principalmente nós, cada um de nós tem aí os seus mortos a lamentar, né? Então isso é uma esperança que nós temos para além do túmulo. Na parte de quinta-feira nós encontramos o título Aqueles que dormem no pó. E nós encontramos aqui alguns detalhes especiais a respeito da ressurreição. Primeiro, até aqui, todo texto a respeito da ressurreição fala apenas da ressurreição dos salvos, daqueles que têm esperança na vida eterna. Daniel fala que os ímpios também ressuscitarão, porém ressuscitarão para receber o juízo, a condenação. Enquanto que Daniel, capítulo 12, destaca também o fato de que a ressurreição acontece na vinda gloriosa do Messias. Aqui é apresentado, né, a manifestação de Miguel. Miguel se manifesta nas nuvens do céu e trazendo então com ele a ressurreição. Então toda a profecia de Daniel termina com a vinda de Jesus. Por exemplo, a profecia de Daniel capítulo 2, ela fala de todos os reinos e depois do estabelecimento do reino da pedra, uma pedra que enche toda a terra. Daniel capítulo 7 diz que os santos eles receberão um reino eterno. Daniel capítulo 8 diz que o príncipe dos príncipes ele vai receber o reino também. E as profecias de Daniel capítulo 10 e capítulo 11 terminam com o capítulo 12 falando a respeito da vinda de Miguel, da manifestação de Miguel para tirar da sepultura todos aqueles que estão mortos. Então essa é a nossa grande esperança. Nós já estudamos a respeito de como Deus pretende trazer de volta à vida todos aqueles que morreram e não apenas com almas ou com espíritos desencarnados, né? Na parte de sexta-feira, que é a parte das perguntas, diz assim: estima-se que existem 2 trilhões de galáxias por aí, cada uma composta de bilhões e bilhões de estrelas. Algumas estrelas têm planetas que orbitam, assim como o planeta Terra, né? Então aqui o autor fala a respeito do poder criador de Deus, que criou esse universo imenso. Dar vida para Deus não é algo tão difícil, já que Deus tem poder de criar dessa forma, né? E Hebreus capítulo 11 destaca que as expectativas dos heróis da fé, esse capítulo então enriquece nossa compreensão da esperança que eles tinham antes da ressurreição de Jesus. Então todos os grandes heróis da Bíblia, né, eles não conheceram a vinda de Jesus, eles não receberam o galardão pelo qual trabalharam e também que aguardaram em Deus. No entanto, toda a nossa esperança está na vinda de Jesus. É para lá que nosso olho deve estar voltado, é ali que nós devemos ter esperança de prosperidade, de paz, de alegria, porque enquanto estamos aqui nessa terra, vivemos num mundo de pecado. E assim como os autores e também aqueles que foram citados por esses autores no passado, eles morreram sem ver cumprir as promessas de Deus, talvez nós também, ou algum querido nosso, passe pela morte, né, antes de ver se cumprir as promessas de Deus. Mas isso não deve fazer de maneira nenhuma esfriar a nossa esperança. Nós devemos continuar olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que brevemente vai se manifestar nas nuvens do céu para nos salvar. Com esse pensamento, com essa esperança, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, é muito bom ter a esperança da ressurreição, saber que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas e vai restaurar um mundo de paz onde nós viveremos por toda a eternidade. Nós não queremos, Senhor, perder a esperança que o Senhor colocou no nosso coração, aquela mesma esperança que tínhamos quando conhecemos a mensagem do Teu Evangelho, nós queremos que seja revigorada nesse momento. Se nós estamos passando por luto, se nós estamos passando por dores, que essa esperança possa acalmar o nosso coração e que possamos olhar além das tribulações, que possamos olhar além da depressão, além do mal, além das tristezas desse mundo e até mesmo além do túmulo e ver a esperança que está além de todas essas coisas. Te pedimos também que o Senhor continue guardando a nossa fé para que possamos, como os heróis da fé, morrer com essa esperança para que possamos ser restaurados naquele grande dia. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus.
Valeu, Marcos, obrigado aí pela sua contribuição, sua parceria, né, aí ajudando a gente nessa partezinha aí das pontas da linha de terça, quarta e quinta, né, e trazendo também sempre as perguntas para a discussão. Valeu também, Ricardo, louvado seja Deus aí, porque Deus tem usado, iluminado você, animado você, vocês não sabem como que são as semanas aqui, pessoal, em Campo Mourão, né, são bem corridas, mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado, cuidado aí do nosso trabalho e guiado a nossa vida, e graças a Deus o Ricardo tem conseguido aí gravar todos os vídeos aí, beleza, pessoal? Então, nos vemos, pessoal, na próxima lição, no próximo vídeo, na quinta lição, onde nós vamos estudar as ressurreições anteriores à cruz. Tivemos algumas citadas, né? Que você esteja, eu já estou curioso para estudar esse tema, espero que você também esteja, com certeza vamos relembrar e talvez aprender alguma coisa nova. Então, nos vemos, até lá, fiquem com Deus, tchau, tchau, pessoal. Legal, eu vi.